Shalom, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Hebraico Raiz. E nesse vídeo você vai ver uma ação milenar. Que nessa ação, foi essa ação que fez surgir o rei Davi, ou o rei David. Mas antes de eu mostrar qual foi essa ação inesperada, todo mundo esqueceu disso. Não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu likeão aí e vamos para o vídeo. Eu vou ler essa passagem aqui. Tá? Vai estilar. Aí que meu dedo ficou em cima. Vai estilar. Vai vierro. Verru admoni. Im gefeinaim. Vitov, Roi, Vamer Adonai. Adonai, o Hashem, tá como você queira. Kum, Misharehu, quiser, Ru. Vaikar, Shemuel, Et Kereni, Hashemene, Vai Mishach Oto, Be Kerevi Ahavi, o Arrive, Vatitzelar Ruach Adonai, El David. Me Hayom Rahu vai Mailá, ou vá Mailá, vai Akam Shemuel, vai Eler Haramatá. Essa passagem aqui é uma passagem conhecida. Essa é a passagem que as pessoas mais lembram quando se fala do reinado de David. Essa passagem diz: e enviou um mensageiro e o trouxe. E ele era ruivo. Tinha olhos belos e era formoso. Versículo 13. E o Eterno disse: levanta-te e unge-o, porque é este. E Shemuel tomou o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Eterno repousou sobre David daquele dia em diante. E Shemuel se levantou e voltou a Ramá. Este é o texto que vem na sua mente quando você lembra de David. E isso é normal, porque esse ato marcou muito a época de Shemuel. Marcou muito, e daí em diante todo mundo prega essa passagem como sendo como tudo iniciou. Tudo bem. Você pode dizer assim: o Eterno já determinou isso desde antes. Ok, mas não é isso que eu estou falando. Houve um ato na história que era um ato milenar, e graças a isso, David surgiu como rei. E esse ato foi feito dezenas de anos antes de David nascer. Antes de David nascer. E este ato está no livro bem distante de sua época, foi colocada dessa forma. Eu vou ler aqui esse ato para ver se você identifica. Vizot lepanim Israel ale ha-giulah ve ale ha-temurah le kayem kol davar shalach ish na'alo Venatan legreehu, Vezot ha-teudá Bisrael. Reconhece isso? Não, eu vou traduzir para você, porque esse ato fez com que conhecêssemos um personagem chamado David. Naquele tempo, era costume em Israel, para confirmar uma redenção e as transações, para fazer valer alguma coisa, era costume, para confirmar toda a palavra, tirar o homem o seu sapato e entregá-lo e dá-lo ao seu próximo, ao outro, na presença de testemunhas em Israel. Já estava. Como é que esse ato pode ter efeito na vida
de Davi. É que antes desse ato, estamos no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Se você ler esse capítulo, somente esse capítulo, você vai entender que Naomi estava vendendo o seu terreno que pertencia ao seu clã familiar. E Ruth tinha subido com ela da terra de Moabe para ajudar, depois que passou a seca, a fome. E lá o Boaz e um outro podia comprar o terreno, e junto com o terreno ele herdaria Ruth. Se você ler a história, você vai entender. O outro rejeitou porque, na mesma medida que Onan, eu fiz um vídeo lá no canal Perguntas de Jartov sobre Amastur, é esse o contexto. A mesma coisa que ele fez, ele sabia que ao possuir Ruth, prejudicaria a sua descendência. Em outras palavras, se aquele homem tivesse redimido o terreno de Naomi e junto com isso Ruth, a descendência de Ruth seria outra. E muito provavelmente Davi viria de outra descendência, caso acontecesse, tá? Uma hipótese. Caso acontecesse, a sua descendência seria prejudicada. E ao abrir mão dessa conquista e ao abrir mão dessa redenção, Boaz entra em ação, compra o terreno junto com Ruth, que se torna sua mulher, e daí então, da descendência de Ruth, uma moabita, da descendência dela nasce o principal rei de Israel, Davi. Então foi deste ato aqui, não foi da unção de Samuel lá em Samuel, foi desse ato, tirar o sapato e entregar a seu irmão, ou a seu próximo. Este ato determinou a descendência de Davi. Esse ato determinou a vida ao mundo do maior rei que Israel conheceu, do maior líder depois de Moshe que Israel conheceu. Então, esta ação milenar fez surgir o rei Davi. Mas ninguém lembra desse ato. Ninguém prega sobre esse ato. Claro que eu estou falando ninguém de uma forma, a forma de falar, né? Mas você não vê as pessoas falarem desse ato. Não é o ato de Boaz, é o ato do outro homem que rejeitou a compra do terreno de Naomi. Ele rejeitou, porque ele olhou a sua descendência. E graças a esse ato, Davi pôde nascer no clã familiar correto e se tornar o rei correto de acordo com profecias. Você lembrava desse ato? Coloca aí nos comentários, só para eu saber que você chegou até aqui. Se você lembrava desse ato, coloca nos comentários. Eu lembrava, honestamente, hein? Seja honesto. Eu lembrava. E se você não lembrava desse ato, você vai colocar, obviamente, eu não lembrava. E aí? Quer fazer um teste com outras pessoas? Qual é o teste, Jartov? Enviar este vídeo para todo mundo que você conhece. Mas não fala o conteúdo, tá? Fala só o título. Olha, uma ação milenar fez surgir o rei Davi e não foi a unção de Samuel. E faz esse mesmo teste com as pessoas. Se for pelo qualquer que seja a rede social, você pede para a pessoa digitar para você eu lembrava ou eu não lembrava, tá bom? Para a gente fazer como se fosse uma brincadeira, mas na verdade para a gente ver a distância
da nossa mente em relação a determinados atos que determinaram o futuro do então Israel sob o governo de Davi, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização, pela sua paciência e preferência. Se não for inscrito no canal, deixa a sua inscrição e seu dedão também chamado de like. Veja a live que eu fiz, uma live curta de 9 minutos e pouco em relação ao curso de hebraico. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para o curso de hebraico, mas veja primeiro a live. Não compre o meu curso antes de quinta-feira às 18h30, tá bom? Então veja essa live e se prepare que provavelmente você vai fazer o curso de hebraico ainda esta semana, ok? Compartilhe para todos, digita isso aí abaixo para eu saber que você chegou até aqui e nos veremos no próximo vídeo. Shalom!